Boa noite, estamos abrindo aqui mais uma edição do nosso painel regional. Você acompanha com a gente sempre de segunda a sexta às 10 da noite. Debates, discussões, entrevistas importantes com temas ligados a diversas áreas que têm a ver com o dia a dia e com a gente que vive, que mora, que trabalha na Baixada Santista, né? E com o crescimento e o desenvolvimento do país também. Lembrando sempre a você que o nosso primeiro encontro do dia é 1h30 da tarde, o painel Debates, que traz aqui personalidades da nossa região metropolitana e do Brasil e discute, claro, sempre junto com você, os assuntos importantes que estão na pauta no dia a dia aqui da nossa região e do país. Nesta edição, saúde em pauta, saúde em discussão aqui no nosso painel regional, especialmente a oftalmologia. Dois especialistas comigo aqui, pai e filho, tá certo? Aqui à minha direita, o Dr. Luiz Roberto Colombo Barbosa. Prazer em recebê-lo, tudo bem, Colombo? Há tempo que não nos vimos, hein? Prazer estar no programa em tanta evidência, né? Um programa maravilhoso. Obrigado, Colombo Barbosa, por estar conosco. E o Marcelo Colombo Barbosa, também médico, também oftalmologista, já esteve aqui recentemente, né? Falando a respeito de uma tese de doutorado, né? Aprovada na Unifesp, né, Marcelo? E volta aqui com a gente mais uma vez para falar de temas correlatos à oftalmologia também. Boa noite, prazer também em recebê-lo. Boa noite, é um prazer, uma oportunidade de poder esclarecer a população com as informações importantes. 3014-5281, para você que participa conosco, né, que quer tirar alguma dúvida, quer opinar a respeito dos assuntos que a gente vai colocar em discussão aqui na pauta desta edição do nosso painel regional. Repito, dois médicos, né, o doutor Luiz Roberto e o doutor Marcelo Colombo Barbosa, ambos diretores do Hospital Visão Laser, né, que está num ritmo acelerado, num processo de reforma e de crescimento, e logo, logo vamos ter aí um hospital, acho que dos melhores padrões do país à disposição da população aqui da cidade e da região, né, Colombo? Não tem dúvida. A gente trabalha, como você falou, em família, unidos, e para um propósito muito grandioso, que é, sobretudo, a saúde ocular. E como você disse, é um hospital que vem se aperfeiçoando cada vez mais, investindo muito, porque a gente acredita na cidade, acredita na Baixada Santista. Santos é uma região muito promissora, agora com o pré-sal. Então tem tudo para desencadear um processo maravilhoso daqui para frente. O Hospital Visão Laser, ele é constituído de vários profissionais muito competentes e que estará sempre, como sempre esteve, aberto a todos os colegas profissionais da oftalmologia aqui de Santos e do estado e do país. É um hospital aberto a todos. E quando é que nós vamos ter a oportunidade de ver a inauguração aí desse novo hospital reformulado, remodelado, aumentado, crescido aí e, evidentemente, prestando um serviço cada vez maior, né, para a nossa cidade e para a região, o Marcelo? Bom, nós estamos em fase agora de finalização da obra, projetamos agora final de outubro, começo de novembro, que ao mesmo tempo que finaliza a obra, vamos trazer diversos equipamentos que vão compor um arsenal diagnóstico e um arsenal de tratamento com alta tecnologia e com alguns equipamentos de lançamento internacional, como cirurgias a laser para catarata e alguns outros aparelhos. Isso é uma novidade aqui, né? Sim, um dos aparelhos lançados recentemente no Congresso Internacional de Catarata nos Estados Unidos é a cirurgia catarata realizada por método de laser, que vem tornar mais precisa ainda o procedimento que já tinha um padrão de gold standard, padrão avançado. Agora ela torna a possibilidade de agregar a cirurgia sem a necessidade de utilizar lâminas. Já se faz isso no Brasil? Esse aparelho foi lançado no Congresso americano e são sendo instalados os primeiros aparelhos aqui no Brasil. Em São Paulo, no norte, são 5 aparelhos, se não me engano, instalados, e o nosso aparelho é um desses 5. Então estamos assim bem num processo de acompanhamento dessa evolução internacional. E é preciso fazer um treinamento específico para isso, para manusear esse aparelho, para fazer essa cirurgia, a laser? Ou não há assim tanta dificuldade para quem já pratica normalmente a arte de operar cataratas? Exato. A medicina é um processo permanente de atualização, de treinamento. Aprendizado. Né? O médico está sempre aprendendo, sempre se aperfeiçoando. E essa técnica laser, ela requer sim um treinamento, a gente está fazendo já há algum tempo, para poder estar aplicando isso aqui com bastante eficiência e sempre objetivando beneficiar a todos aqueles que precisarem de um procedimento tão moderno e tão eficiente. E aí a pessoa não vai precisar sair com aquele tapa-olho danado lá no... Sim, ficar o dia inteiro, 2 dias sim, ali? A tecnologia... Não, um dia inteiro, né? Que fica com
Sim, 2 dias, depende né? da técnica empregada. É que hoje em dia, quando a gente fala em catarata, é uma novidade mundial que veio para tornar o procedimento ainda mais preciso e seguro, para você poder agregar, não só melhorar a visão do paciente, mas como torná-lo cada vez mais independente do uso de óculos. Muito bem. Uso de óculos como eu uso aqui, tá certo? Por causa da miopia, do astigmatismo. E a gente vai falar aqui um pouquinho também a respeito sobre um outro tema bastante interessante, bastante importante, que são as lentes de contato, né? Muita gente que não gosta de usar óculos parte por esse caminho, isso já é antigo, né? É bastante antigo essa coisa da lente de contato, mas sempre, antigamente, uma dificuldade danada do pessoal interagir com a lente, né? O olho interagir com a lente, às vezes a pessoa colocava a lente, aquelas lentes duras, né? Depois foram mudando, gelatinosas, essa coisa toda, né? E hoje o processo evolui ainda mais, doutor Colombo? Então, ocorre o seguinte, que esse processo, como tudo na oftalmologia, quero destacar uma coisa interessante. Nós estamos atravessando um período aí de turbulência em relação à medicina. A medicina do Brasil, ela é respeitada no mundo todo. A medicina do Brasil, existe 2 parâmetros diferentes. Medicina privada, a medicina onde os médicos se dedicam, investem, ela tem um destaque e um respeito internacional. O que, infelizmente, não ocorre com a medicina estatal. Infelizmente, nós temos problemas seríssimos aí, estão sendo debatidos. E, como todo na medicina evolui, como você citou, a lente de contato foi um processo interessante. Ela começou, de fato, com as lentes duras, que eram realmente muito difíceis de ser adaptadas. As pessoas tinham que fazer um esforço tremendo para poder adaptar essas lentes de contato. E, com o passar do tempo, esse processo veio aperfeiçoando. Me lembro que eu estava no Rio de Janeiro, foi quando a Bausch Lomb proporcionou ao governo brasileiro a trazer para o Brasil as lentes gelatinosas. Eu trabalhava com um professor da faculdade, ele pediu que eu fizesse início dessa adaptação da lente de contato gelatinosa, em experimental. E por interessante que a primeira pessoa que adaptou a lente de contato gelatinosa na época foi a Vanderleia. Você lembra quando tinha aquele programa de televisão? Vanderleia, cantora. Ela parceirinha do Roberto Carlos. E ela adaptou a lente de contato gelatinosa, ficou muito feliz. Ela tinha 2 dioptrias, 2 graus de miopia. Ela colocou a lente, ficou toda feliz, porque não incomodava. E ela saiu toda eufórica. Isso nos anos, o que, 80? Não, 70? 60 ainda? 68. Lá no Jovem Guarda? Jovem Guarda. E ela, quando voltou de uma semana, falou, doutor, é uma beleza, mas não vou usar essa lente. Eu falei, por quê? Falou, pelo seguinte, eu quando fazia o programa, eu ficava toda solta, brincava com todo mundo, porque eu não enxergava as pessoas se manifestarem. E quando eu coloquei a lente de contato, eu comecei a observar as reações e tive uma conduta totalmente diferente. Porque eu vi que realmente era bom para mim, mas para minha atividade profissional, eu percebi que não era interessante. Aí até fiz um trabalho naquela época e observei... É melhor não continuar não enxergando nada do que está rolando lá, né? É interessante o seguinte, o trabalho observando o seguinte, que os grandes atores são os maiores míopes. Porque ao não usar a correção, ele não está observando a reação dos espectadores. Então eles ficam muito à vontade para desempenhar suas funções. Então esse processo de lente de contato foi aperfeiçoando. Hoje existe lente de contato de várias qualificações. Tem lente de contato multifocal, tem lente de contato de uso permanente. Enfim, é uma tecnologia extraordinariamente... Lente de contato multifocal? Existe também. Funciona melhor que o óculos? Então, ela tem uma facilidade de proporcionar às pessoas a visão longe, intermediária, perto. Isso tudo existe, mas depende de cada pessoa. Você tem que saber a condição dela de poder estar se adaptando a essa função, de usar a lente de contato. E é interessante que você citou isso, porque o Guilherme, que hoje deveria estar aqui, o outro filho, o oftalmologista, ele publicou um trabalho, um livro, pelo qual ele estaria dizendo sobre lente de contato. É o Manual de Adaptação de Lentes de Contato, né? Está aqui nas mãos do Dr. Marcelo. Eu só vou mostrar rapidamente aqui. Essa câmera dá para pegar? Está muito distante, não? Não, né? Vamos pegar na outra aqui do lado. Esse livro aqui publicado pelo Guilherme Colombo Barbosa. Esse é o nome dele, né? Está aqui. Manual de Adaptação. Manual de Adaptação de Lente de Contato, do Guilherme Colombo Barbosa.
que é um dos membros da família Colombo Barbosa, dos diretores do Hospital Visão Laser. Deu para pegar aí, né? E esse manual ele foi elaborado onde ele trabalha, o Guilherme, que também na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. De São Serviço Paulo. de oftalmologia. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Vou fazer um break aqui rápido, né? E a gente aproveita e dá um descanso aqui e volta na sequência, já com todo mundo em ordem aqui, para a gente seguir essa conversa interessante aqui com os dois oftalmologistas que estão conosco aqui. Voltamos já já. Da sua? Muito bem, estamos de volta aqui com o segundo bloco do nosso painel regional, com prazer conversando com o Dr. Colombo Barbosa, Luiz Roberto Colombo Barbosa, e também com o Marcelo Colombo Barbosa, pai e filho aqui conosco, né? Diretores do Hospital Visão Laser. O assunto aqui, lentes de contato e, em especial, o manual que a gente mostrou já na saída do primeiro bloco, né? O manual de adaptação de dentes de contato, produzido pelo irmão aqui do Marcelo, filho, né? Do Luiz Roberto, o doutor Guilherme, é isso? Guilherme Colombo Barbosa, muito bem. Bom, vamos falar um pouquinho mais de detalhe. Curiosidade minha aqui, eu perguntava ainda na sequência do break aqui, se ainda existe muita procura por lente de contato. Existe, você estava me falando, né, Marcelo? Sim, com certeza. Nem todas as pessoas têm o acesso a uma cirurgia refrativa ou mesmo uma possibilidade de estar num grande centro para realizar uma cirurgia refrativa. A lente de contato é uma ótima opção ao paciente tornar-se independente de óculos, porque as lentes de contato vão desde as lentes para correção da visão de longe, como também lentes, hoje em dia, de forma mais avançada, lentes de contato que possibilitam a visão de longe e de perto. Então, aquele paciente que quer uma opção para poder, no dia a dia, enxergar de perto também, existem as lentes de contato multifocais, que ele pode conviver no seu dia a dia, sem depender de óculos, de uma forma muito agradável, uma forma que torna até prático a possibilidade de ele ler e trabalhar, usar computador através de uma lente de contato. E aqui, dentro do manual, me aparece aqui de surpresa uma reguinha. Isso aqui não é uma reguinha, né? Não, isso claro, é uma régua outro nome. Que faz a calibração do grau do óculos para o grau de lente de contato. Ah, tá. Quer dizer, qual é a dioptrias, né? Dioptria R, o que é isso aqui? Essas coluninhas aqui que se a lente de contato, ela é uma órtice, né, que ela é adaptada à superfície da córnea. Cada paciente ele tem uma curvatura específica para ser adaptada a uma lente de contato. Por isso que se fala, quando vai se adaptar uma lente de contato, procurar seu médico oftalmologista para que ele possa, através de um exame detalhado, estabelecer qual a curvatura, a impressão digital da sua córnea. Através desses valores, nós procedemos a um cálculo para achar a lente específica para aquele olho daquele paciente. Então, é um procedimento médico que deve se atentar especificamente ao material da lente, a curvatura, a espessura da córnea, a lubrificação dos olhos, para tornar o uso da lente de contato uma forma de agregar qualidade de vida do paciente e não tornar um problema, como o mau uso das lentes de contato pode ocasionar, como algumas lesões severas na córnea, úlceras, infecções que podem mesmo até levar a cegueira através do mau uso da lente de contato. A gente vai falar muito sobre isso na sequência. Eu queria saber o seguinte, as lentes de contato hoje são todas gelatinosas? Não, ainda existem as lentes duras, mas evidentemente que a adaptação de gelatinosa é muito mais confortável. Uma coisa que o Marcelo citou e que tem que enfatizar bem são os cuidados que as pessoas têm que acordar para a lente de contato. Porque não se pode comprar lente de contato em qualquer lugar que não está realmente preparado para fornecer e passar a usar a lente de contato como se aquilo fosse algo muito simples. Como cada um tem impressão digital, cada córnea, cada olho tem uma curvatura específica. Então, para a adaptação de uma lente de contato, todos esses detalhes têm que ser preenchidos. Então, uma coisa que acontece muito, e hoje, felizmente, isso foi um decreto que é um ato altamente pernicioso à população, que essas lentes sejam vendidas não em locais que estejam preparados para essa comercialização. Por quê? Iam antigamente em qualquer lugar, colocavam uma lente no olho, e essa lente não tinha curvatura, não tinha nada. E aquilo causava lesões gravíssimas na córnea. Então hoje, pela gravidade, e isso tem acontecido com muitas pessoas, foi decretado que as lentes de contato não podem ser comercializadas mais em óticas em lugar nenhum. É um ato médico, tem que ser
adaptado pelo médico e feito acompanhamento pelo médico, para evitar as lesões que ocorreram e com muita causou para nós médicos muito problema, porque nós pegávamos pacientes que adaptavam a lente errada e aquilo causava úlceras e lesões e aquilo era um transtorno muito grande. Quer dizer que o sujeito que quer largar o óculos, como é o meu caso aqui, sou míope e tenho astigmatismo, e quer optar por uma lente de contato, ele não pode ir mais em ótica nenhuma, né? Nenhuma ótica pode fornecer lente de contato a pessoa nenhuma. Isso é lei. É lei. É que nem vender bebida alcoólica para menor. É lei. Porém, se vendem, não é problema do médico. Isso é uma coisa bem clara. A nossa função como médico é esclarecer a população de que esses cuidados têm que ser tomados. E enfatizar bastante. E você vê uma lente de contato descartável, que as pessoas, minha lente é descartável. Em qualquer lugar que você usa um prato descartável, um copo descartável, você descarta mesmo. E a lente de contato aqui no Brasil, descartável, as pessoas usam uma semana, um mês, 2 meses, e aquilo vai acumulando de proteínas, aquela lente vai ficando contaminada muitas vezes. As pessoas continuam usando. Daí vem a ocorrer os problemas que a gente está cansado de ver. Antigamente a gente não podia passar mais que 6 horas, 8 horas, né, usando a lente, tinha que escolher o período do dia, né? Ou você vai para o colégio com a lente, ou você usa a lente para jogar bola, né? É uma coisa ou outra, porque não tinha possibilidade do olho suportar o uso da lente. Aí tinha que usar um colírio específico, né, para umedecer e tal, porque ressecava muito. Experimentei uma época, ressecava doidado, larguei. Não quis mais. Hoje ainda é assim, Marcelo? Não, né? Já mudou bastante. O cara pode até dormir de lente hoje, né? Então, assim, lente de contato, como ela fica aderida à córnea, na superfície ocular, ela torna a oxigenação da córnea bem mais baixa do que o normal. Então, a partir do momento que você tem uma lente de contato sobre a córnea, não existe possibilidade de você usar 24 horas por dia aquela lente. Uma lente, um uso adequado, em torno de 8, 10 horas por dia, é um tempo ideal. Dormir de lente, jamais. Jamais, porque a partir do momento que você dorme com uma lente de contato... Então é meio lenda essa história aí. Sim, isso não existe. Isso é um atentado contra a saúde do indivíduo, saúde ocular. Porque a partir do momento que aquela lente está aderida à sua córnea, não deixando que ela oxigene adequadamente, você está tornando o meio de transporte para que as bactérias se alojem na córnea e aí sim forme um meio de cultura que possa ocasionar infecções e úlceras graves na córnea. Então, jamais dormir com lente de contato. É muito importante até os pais ficarem atentos aos filhos adolescentes que usem lentes de contato, que fiquem supervisionando para que não permitam que esses adolescentes, que muitas vezes esquecem as lentes depois de uma balada, que sai à noite e vão direto dormir, que retirem suas lentes para que evitem problemas sérios nas córneas desses pacientes. Muito bem. Esses problemas sérios, vamos tratar desse assunto importante, né, doutor Colombo? Podem ser exatamente elencados como? Né? Quais são os principais problemas que podem gerar, as principais doenças aí que podem gerar para a córnea? Como o Marcelo falou... O mau uso da lente. Né? A lente é uma lente de contato, ela não fica grudada na córnea, ela fica flutuando sob uma camada de lágrima, porque a córnea não tem vasos sanguíneos. Então, quem nutre a córnea é a lágrima que está banhando. Cada piscadela que a gente dá excita a glândula lacrimal, produz lágrima, é lançada na cavidade orbitária, lubrifica essa córnea, e então esse metabolismo, essa nutrição é feita através da lágrima. A lente fica flutuando aqui em cima. Se você permanecer durante muito tempo com essa lente de contato, essa troca metabólica vai diminuir e começa a acarretar os problemas que você perguntou. O primeiro deles, mais comum, é a ceratite, a inflamação superficial da córnea, por falta de nutrientes para essa córnea. Então, isso vai desencadeando e como aquilo fica, aquela dificuldade de troca metabólica, qualquer bactéria que ali venha se alojar, desencadeia um processo de conjuntivite, contaminando a lente, e como sequência desse processo todo, advém as úlceras superficiais de córnea e as úlceras mais profundas, podendo muitas vezes levar a uma alteração dessa córnea e chegando muitas vezes até necessitar de um transplante de córnea. Então, o meio transparente da visão, que é feito através da córnea, ele é lesionado através de uma úlcera, e aí podendo levar a necessidade de fazer até um transplante de córnea. Então, o uso de lente de contato é excelente, mas tem que ter os cuidados, tem que ter observação médica,
para evitar as consequências mais graves. Qualquer pessoa pode usar lente de contato ou é preciso aí exames minuciosos, aí, como a gente está acostumado, no caso daqueles que querem optar pela cirurgia, precisam fazer? Sim, como eu disse, a lente de contato é uma opção excelente. Ela pode ser adaptada a um paciente, só que deve ser respeitado algumas condições. Tem que analisar a atividade profissional daquele paciente. Você não vai prescrever uma lente de contato para quem vai trabalhar num lugar que tenha poeira, que tenha constante desprendimento de partículas, que isso pode aderir. Construção civil, por exemplo. É um grande perigo, é uma contraindicação. Engenheiro que vai meter a mão em obra lá. Por quê? Porque você tem que ter um cuidado extremo, porque se ele vai para algum lugar que tenha emissão de partículas, fumaça, aquilo cai no olho, é um perigo. Então daí, se ele necessitar utilizar ao mesmo tempo um óculos de proteção, como um EPI fundamental de uma obra, mas um pedreiro, ou mesmo uma carpintaria, ou profissionais que lidam diretamente com situações de risco de altas temperaturas, tudo isso tem suas contraindicações. Ao mesmo tempo que doenças oculares também podem ser contraindicações de uso de lente de contato. Uma má lubrificação na córnea, pacientes que têm doenças reumatológicas, que geralmente têm olho seco, mulheres acima dos seus 50 anos têm uma restrição porque a lente já deixa o olho ressecado, tem uma tendência, mulheres acima de 50 anos já apresentam um olho seco, pela baixa hormonal natural, então tem uma dificuldade para se adaptar com a lente de contato. Então, o médico oftalmologista ele vai analisar precisamente toda a superfície ocular para ver as condições ideais para que possa se adaptar a uma lente de contato. Como o Dr. Colombo disse, o médico vai fazer o procedimento de adaptação da lente. Ele vai escolher o material, a curvatura, para poder adaptar naquele paciente da melhor forma, a forma mais saudável para que ele possa aproveitar a independência de óculos que a lente vai fornecer. E o médico é que produz a lente? Não, a lente... Né? É uma indicação? O médico procede o exame... As óticas não podem, então quem tem que prescrever é o oftalmologista, o médico. Uma vez feito todo o exame oftalmológico minucioso, os dados são coletados e encaminhados ao laboratório para que seja confeccionado essa lente. Então, o paciente participa desse processo todo, ele vai adquirir essa lente de contato prescritas e adaptada pelo oftalmologista do laboratório que confecciona essa lente. Então, o caminho correto é esse aí, o exame, o encaminhamento ao laboratório, a elaboração da lente e a adaptação feita pelo médico nos consultórios. A gente está enfatizando isso aí para mostrar que o Brasil, nós temos assim todas essas nuances de possibilidade de as pessoas saberem utilizar uma lente de contato, os óculos, todos esses recursos objetivam uma visão, uma saúde ocular, uma visão excelente. Então as pessoas precisam no dia a dia aperfeiçoar e ter recursos para poder ter uma visão, para ter uma atividade profissional muito produtiva. O ser humano está preparado para tudo, menos para a possibilidade de perder qualquer porcentagem da visão. Isso leva a um distúrbio emocional muito grande, a depressões, quando ele passa a sentir que perdeu um pouquinho da visão. A gente tem que sair para mais um intervalo e antes a gente sempre passa para você uma informação importante da Prefeitura de Santos, não é? Remédios, parafinas, filmes radiológicos, pneus, retalhos de roupas e peças velhas, pilhas, baterias, resíduos eletrônicos e óleos de cozinha usados. Esse material todo pode ser descartado adequadamente pela população para o fim da reciclagem em locais conhecidos como ecopontos. A cidade conta atualmente com 101 postos de coleta espalhados por diversos bairros. A iniciativa, que evita a contaminação do meio ambiente, é uma parceria entre empresas e espaços interessados em participar voluntariamente como postos de recolhimento, um trabalho realizado pela SEMAN, Secretaria do Meio Ambiente. No último ano foram recolhidos mais de 18 toneladas de lixo eletrônico no município. Somente nos 3 primeiros meses de 2013 a coleta ultrapassou 3 toneladas. O montante maior, porém, é oriundo dos pneus. Entre 2010 e 2012 foram coletados em média 1,6 toneladas por ano. No primeiro trimestre deste ano já foram 138 toneladas. Toda essa listagem você pode acompanhar pelo site da Prefeitura, no site oficial, o www.santos.sp.gov.br/meioambiente/ecopontos.php.
O intervalo, então, voltamos já já. Muito bem, retomamos aqui o nosso painel regional, com prazer conversando aqui com os dois oftalmologistas, né? Dois diretores do Hospital Visão Laser, Dr. Luiz Roberto Colombo Barbosa e o Marcelo Colombo Barbosa, né? Bom, a gente falou muito sobre as lentes de contato, sobre problemas de miopia, astigmatismo, essa coisa toda, né? Existe muita procura ainda hoje, né? As lentes são muito indicadas pelos profissionais, eles confirmaram isso aqui, mas a procura intensa é pela questão da cirurgia, especialmente cirurgia refrativa. Ou estou enganado? Sim, com certeza. A evolução da cirurgia refrativa permitiu ampliar a correção dos diversos erros refrativos, como a miopia, hipermetropia, astigmatismo, podendo proceder a procedimentos cada vez mais precisos na correção e tornando o paciente cada vez mais independente de óculos. Hoje em dia, pode-se pensar na cirurgia refrativa, tanto para miopia, hipermetropia e astigmatismo, utilizando o que a gente denominamos de excimer laser, um laser de um efeito na superfície da córnea, podendo moldar a córnea de acordo com a correção programada. Repete, por favor, o nome do excimer laser. Excimer laser. Excimer laser. É uma novidade na oftalmologia, não? É o procedimento de uso para correção dos erros refrativos. O que a gente pode associar hoje em dia, algumas técnicas que estão inovando o procedimento de refrativa, aí sim nós estamos lidando com altas tecnologias, por exemplo, laser de femtosegundo, que é um laser que realiza o flap da cirurgia, que é uma pequena camada que é retirada da córnea para que possa se aplicar o laser de excimer, antigamente realizado através de uma lâmina, hoje em dia realizado com laser, uma cirurgia que nós podemos realizar 100% a laser, não mais necessitando de lâminas que criam flaps para que possa aplicar o laser de correção da miopia. Isso torna o procedimento ainda mais preciso e podendo tornar o paciente com uma acuidade visual, uma visão muito mais detalhada, muito mais precisa do que quando realizamos procedimentos com lâminas, como convencionalmente utilizados até hoje. E o Excimer Laser é um aparelho já existente no Brasil? Existe em vários lugares. Já, né? Já. Esse que o Marcelo citou é um aparelho, esse Alegreto que nós adquirimos até há pouco tempo, o femtosegundo, é para proporcionar que as pessoas, os usuários da Baixada Santista, não tenham que se deslocar mais como até então a São Paulo. Então a gente está procurando investir bastante aqui, acreditando nesse desenvolvimento, para proporcionar a todas as pessoas aqui de Santos essa possibilidade de ter as condições de poder estar resolvendo esse problema que aflige tantas pessoas aqui em Santos mesmo. E aí resolve o problema de miopia, de astigmatismo, essa coisa toda? Exatamente. A finalidade, o objetivo do Excimer Laser com femtosegundo, que é uma cirurgia totalmente a laser, elimina, como o Marcelo afirmou, a necessidade de usar lâminas. Então a medicina oftalmológica ela está se voltando cada vez mais para eliminar incisões com lâminas, para permitir que a precisão cirúrgica seja cada vez maior. Olha, uma pergunta interessante que vem aqui mais uma vez do nosso Uriel Vilas Boas, ainda volta à questão das lentes de contato, mas é sempre interessante, não é? A diferença na cor, o paciente pode escolher a cor da lente de contato? A lente tem que ser trocada como o óculos a cada ano, pergunta ele, não é? Tem algum problema de idade para usar lente? Interessante, né? Sim, com certeza. A cor é uma possibilidade estética que você pode agregar a lente de contato. É estética, isso claro. Mesmo, você pode fazer um teste para ver qual a cor que se adapta melhor àquele paciente, o desejo. Com certeza, é necessário a troca da lente de contato, existem lentes descartáveis de uso mensal, lentes de uso prolongado, mas todas sempre respeitando a utilização em torno de 8 a 10 horas por dia. Se você exceder esse período, você já está tornando a córnea com uma dificuldade de respiração mais acentuada. Então, o cuidado com a lente de contato é muito mais importante quando você está falando de lente de contato. A parte estética da lente, a cor, isso são detalhes que podem ser aplicados à lente, mas relacionados à estética. São menos importantes, vamos dizer assim. Mas a verdade é que muita gente opta e procura isso, né?
Vereador Banha, do PMDB, um abraço ao Banha. Como é encarado, pergunta ele, o problema da catarata na região aqui da Baixada Santista, sabendo que existe o dobro de idosos do que em outras cidades, né? E como é que se resolve isso? Algum projeto, mutirão, desconto em ISS, qualquer coisa nessa direção? É um assunto extremamente importante. Um abraço ao Banha, ao Uriel, são vigilantes desse processo todo. Mas a catarata é algo que, sem dúvida nenhuma, afligirá toda a população de idosos. Não tem dúvida nenhuma que a gente tem que se mobilizar no intuito de dar atendimento a essas pessoas que necessitam da cirurgia de catarata. No Hospital João Leite, nós nos propusemos, há um tempo atrás, em nos qualificarmos para dar um atendimento aos pacientes do SUS. Mas o grau de dificuldade é tão grande que nós não conseguimos realizar esse objetivo. Mas nós colocamos e deixamos bem claro, durante muito tempo, isso muito antes de todo esse movimento que está ocorrendo agora, da importância que todas as clínicas de todo o Brasil, o oftalmologista colocou à disposição para fazer uma parceria público-privada, colocando o tempo ocioso de uma clínica privada para proporcionar um atendimento ao pessoal do SUS. Vocês não imaginam o grau de dificuldade que nós encontramos e não conseguimos realizar. Nós sabemos que existe uma demanda muito grande e que não há condições das pessoas atenderem essa demanda, mas abrir para que as outras pessoas possam exercitar, ajudar essas pessoas que precisam, o grau de dificuldade e a burocracia que existe é tremendamente a ponto de deixar a gente muito desanimado. Mas a solução é exatamente essa: aproveitar toda a estrutura que existe, uma parceria público-privada, para dar um atendimento que nós estaríamos realmente empenhados, interessados em colaborar com a comunidade nesse atendimento oftalmológico. Muito bem. Regina da Aparecida, a pessoa que tem deslocamento de retina fica impossibilitada de praticar esporte? Será? Não, né? Bom, geralmente assim, descolamento de retina, a retina é a membrana que fica no fundo dos olhos, responsável, é como se fosse o filme fotográfico da máquina fotográfica. É a camada mais importante do olho. Então, a partir do momento que você tem um descolamento de retina, predispõe a que você tenha alguma fragilidade na retina. Então, aquele paciente que tem uma fragilidade, se ele tem o descolamento, se ele operou, é claro que uma orientação para esportes de alto impacto, esportes que tenha batida na cabeça, pode é claro nadar, que você... Mas esportes que não envolvem impacto, normalmente, natação, você pode por exemplo, fazer natação, esportes que não têm impacto, ou com seja, certeza. É preciso deixar a coisa bem esclarecida, né? Não há esse radicalismo todo, né? Quem tem esse tipo de problema de descolamento de retina não fica impossibilitado de praticar esporte. Acabou de explicar aqui, esporte de baixo impacto, não é? O cidadão vai poder praticar. E aí, doutor Colombo, um minutinho para encerrar o programa aqui, mais médicos, menos médicos no Brasil? Olha, sem provocação. Sem provocação, mas é um assunto que me deixa triste. Triste pelo seguinte, eu tive o privilégio de, quando estudante, em 1966, estar no Rio de Janeiro, até 72, e aquele momento mais difícil que o Brasil passou até então, da retomada do processo democrático. Eu tenho muito orgulho de dizer que participei ativamente disso aí. E nós lutamos incansavelmente para obtermos um processo democrático, mas uma democracia onde realmente todas as áreas funcionem bem. Então, nós queremos uma democracia onde exista um posicionamento do judiciário. Quem vai decidir se mais médico ou menos médico não somos nós. Se existe um país democrático, as leis, existe uma Constituição, tem que ser respeitada. Então, a partir do momento que o judiciário disser que é legal, nós não temos que discutir. O importante é deixar bem claro que nós queremos uma democracia plena em todos os seus momentos. Perfeito. Obrigado pela participação, doutor Luiz Roberto Colombo Barbosa, que é um democrata, adora discutir e debater política, né? Tem esse tema aqui meio que engasgado, né? Então vai vir outras oportunidades para discutir esse assunto, que não vai morrer por aqui, é um tema bastante polêmico nessa questão dos mais médicos nesse programa do governo federal. Obrigado pela participação, até a próxima, viu? Doutor, é uma alegria muito grande estar participando sempre, trazendo conhecimentos, trazendo orientações, elucidando as pessoas e deixando bem claro que nós estamos à disposição sempre para ser útil ao nosso próximo.
Muito bem, obrigado, Marcelo, também. Muito obrigado, Edgar. É muito importante essa oportunidade para esclarecer a população e ver o Ibope que tem com várias perguntas de pessoas interessadas. Sem dúvida nenhuma, né? Com gente competente aqui fica mais fácil tocar, tá certo? Obrigado a você que acompanha mais uma edição do Painel Regional. A gente volta amanhã, 10 da noite e 1h30 da tarde, o Painel Debates, tá bom? Obrigado, até amanhã. Tchau.